Então, meus irmãos, há uns anos atrás, há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, eu fui muito ministrado com uma palavra em um retiro de pastores. E ele assim, Deus falou muito conosco, muito conosco. Já tem algum tempo, que eu tenho refletido sobre a maneira como Deus falou conosco. E gostaria nessa noite de reproduzir essa palavra aqui nesse culto. Separei para esse momento essa palavra, entendendo que Deus, Ele tinha algo para falar ao nosso coração através dessa palavra. E o tema da mensagem dessa noite é: espante os urubus que estão querendo roubar o seu sacrifício. Espante os urubus que estão querendo roubar o seu sacrifício. Antes de entrar no texto da leitura da palavra de Deus, enquanto você abre, aí em Gênesis capítulo 15, eu queria convidar as crianças para estar acompanhando a irmã Aline. Ali ela já está esperando as crianças, para que elas sejam ministradas ali na salinha, em nome de Jesus. E nós vamos meditar aqui sobre essa passagem da Bíblia, sobre a vida de Abraão. Espante os urubus que querem roubar o seu sacrifício. Gênesis capítulo 15, de 1 a 11. Espero que o Senhor nos dê graça para alcançar o teu coração através dessa palavra aqui nessa noite. Diz assim o texto da palavra de Deus: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhes a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. E perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhes o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração. Amém? Poder sentar.
O texto que nós acabamos de ler mostra um Deus se revelando para Abraão e lhe dando uma grande visão. Uma visão que até então Abraão não tinha para a sua vida. E Deus, quando mostra essa visão para Abraão, Ele coloca em Abraão ali uma visão de uma promessa de futuro. Não era algo que ia acontecer imediatamente, no estalar do dedo, ou porque Deus estava mostrando naquele momento para ele, no dia seguinte, essa visão, ela iria acontecer. Mas Deus estava colocando nele uma visão de promessa de um futuro. Porque aquilo que nós recebemos de Deus, ou fazemos para Deus, é algo que possui um impacto sobre gerações. É algo que vai impactar não somente a nossa vida no momento, mas também isso vai levar a impactar uma geração vindoura. Por isso que é algo, essa visão, ela é algo que dá sentido à nossa vida, por ter uma perspectiva de futuro. Ela nos leva a dar prioridade para aquela visão, aquilo que Deus está nos mostrando naquele momento. Nós precisamos de ter o entendimento, a compreensão clara da visão que Deus deseja estabelecer nas nossas vidas diariamente. Aqui Deus estava mostrando para Abraão, até então, Abraão era estéril, Abraão, juntamente com a sua esposa, era estéril, né, vamos dizer assim. E Deus vai ter que fazer ali um milagre na vida daquele casal. E Deus diz, olha, vocês, da sua casa vai sair um herdeiro. Da sua casa eu vou levantar alguém para herdar todas as bênçãos e promessas que um dia eu já determinei para a sua vida. Mas Abraão, ele tem ali, naquele momento, uma séria dificuldade em compreender e entender aquilo que Deus estava dizendo. E ele acha que de um escravo que ele tem, ou de um servo ao qual serve na sua casa, dali sairia o herdeiro de Deus. Deus fala assim, não, Abraão, o herdeiro vai sair da sua casa. O herdeiro vai sair de você, vai sair desse casamento seu com a Sara. Deus, ele coloca ali uma visão de Abraão, de uma promessa de futuro. Todos nós que vivemos na caminhada da fé, todos nós que caminhamos com Deus, nós precisamos de uma visão. Nós precisamos ter uma visão do Senhor. Porque sem visão, as coisas podem começar a dar errado para nós. Ou nos impedir de alcançar algo mais, ou viver algo mais de Deus. Sem visão, nós não vamos ter uma direção. Nós não vamos ter um norte, um caminho. Nós não vamos saber como prosseguir ou como caminhar na nossa jornada. Talvez a maior dificuldade encontrada no meio da igreja sejam de pessoas com pouca visão. Pessoas que não têm uma visão de Deus, que ainda não sabem o que Deus deseja, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você. E se nós não temos essa visão, se nós não temos esse caminho, essa direção ao qual nós vamos seguir por ela, certamente nós não vamos conseguir alcançar ou viver as promessas de Deus na nossa vida. E Deus dá aqui uma visão para Abraão, e nós precisamos de uma visão, porque as coisas que dão errado hoje, elas podem nos impedir de alcançar o que vai dar certo amanhã. Nós precisamos de uma visão, porque as coisas que estão dando errado hoje, elas podem nos impedir de alcançar aquilo que vai dar certo amanhã. Deus dá uma lição prática aqui para Abraão, e ele vai dizer para Abraão, Abraão, sai, a primeira coisa, você vai ter que sair da sua tenda. Tenda que pode simbolizar ou representar a nossa limitação humana, ou a nossa zona de conforto, de comodismo, pelo qual nós estamos
ali muito acomodado com aquela vida, com aquela situação, sem entender ou perceber que Deus tem muito mais para a nossa vida, para mim e para você. E Deus diz para ele assim: sai da sua tenda, sai para fora agora, olhe para o céu. O que você consegue contemplar quando você olhe para o céu? Deus está falando agora, mostrando para Abraão que ele ia contemplar algo que seria a realização do próprio Deus na vida dele, a realização divina dos céus acontecendo na vida de Abraão. Sair da tenda e olhar para os céus é olhar para algo maior, é olhar para uma dimensão muito mais ampla, ter uma visão muito mais ampla daquilo que Deus deseja fazer e realizar na nossa vida. A tenda que Deus está levando Abraão agora para contemplar e para viver é maior do que a própria tenda dele, as próprias limitações que ele vive. O grande problema nosso é que parece que nós estamos acostumados a viver nas nossas limitações, a viver nos nossos limites, e a gente não consegue desfrutar ou experimentar, viver numa dimensão maior dos milagres de Deus para a nossa vida, experimentar, viver algo sobrenatural, poderoso que Deus tem para cada um de nós. E Deus fala com ele: sai da sua tenda, olhe para os céus, agora contemple os céus, olhe para as estrelas. Você consegue enumerá-las? Você consegue contar as estrelas dos céus? E aí Deus fala para ele: pois é, Abraão, dessa forma, assim vai ser a sua descendência. Mas Abraão, ainda ali assim meio na dúvida sobre aquela palavra de Deus, Abraão estava querendo saber como que aquilo iria acontecer na vida dele. Como eu vou saber, Deus, que isso vai se concretizar, isso vai se realizar na minha vida? E Deus responde a Abraão com o pedido de um sacrifício. Deus vai responder a Abraão da seguinte forma: você vai me oferecer um sacrifício. E o sacrifício, ele é importante para a gente entender de fato o que Deus espera de nós. Como é importante para um cristão, para um crente, separar um tempo com Deus, para buscar a resposta de Deus para alguma coisa da sua vida. Como é importante um cristão se posicionar no lugar de oração e separar um tempo com Deus ali de busca, de entrega, para ouvir aquilo que Deus deseja fazer, para ouvir aquilo que Deus deseja falar com Ele. Como é importante isso nas nossas vidas. O grande problema talvez de não entendermos a vontade e o propósito de Deus para nós, pode ser que esteja exatamente nessa questão do sacrifício, onde nós não separamos mais tempo para oferecer sacrifício ao Senhor, onde nós não separamos mais um tempo para buscar a presença do Senhor, para nos desvincular de tantas coisas que estão nos prendendo nesse mundo, para dar ouvido àquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. E a palavra sacrifício aqui, a palavra é corban, essa palavra que ele está na base de várias outras, incluindo o termo derivado do hebraico aqui, telescópio. Isso quer nos mostrar alguma coisa. O que é um telescópio? Para que serve um telescópio? O telescópio faz o que na questão do sacrifício? Ele aumenta a sua visão. Ele te faz enxergar além. É verdade que quando você está em um ambiente que você está olhando com o olhar natural, você consegue sim ainda ter uma visão de alguma coisa. Mas muitas coisas que você olha ainda está meio embaçada para você. E muitas coisas que você poderia, se você tivesse uma visão mais ampliada, você poderia ver, você não consegue enxergar. Mas quando você coloca o telescópio, o que acontece? A sua visão é ampliada. Você consegue enxergar algo a mais, algo além.
Então o que Deus está querendo dizer para Abraão? Vai lá e se posiciona, se coloca em sacrifício. Agora eu vou colocar em você esse telescópio que vai fazer você enxergar muito além dessa visão limitada que você está tendo. Eu sei o que vai acontecer quando eu faço um sacrifício. Porque quando eu faço sacrifício é trocar uma coisa boa por outra coisa muito melhor ainda. É por isso que é sacrifício. Eu vou deixar algo que é bom, aparentemente, mas para viver algo muito melhor. Só que tem pessoas que estão apegadas naquilo que é bom, mas não está querendo viver aquilo que é muito melhor para a sua vida. Está conformado com aquilo que é bom, mas não está determinado em querer experimentar aquilo que é muito maior e muito melhor para a sua vida. Agora, diante do texto que nós acabamos de ler, presta atenção numa coisa. Quando nós tomamos um passo de fé, e quando nós decidimos entregar a Deus o nosso sacrifício, ou fazer um sacrifício, as aves de rapinas vêm para roubar o sacrifício. As aves de rapinas vêm para roubar o sacrifício. Entre o sacrifício e o cumprimento, a força que vai querer nos desviar da visão de Deus. E essas forças que vêm, elas vão consumir o nosso esforço, elas vão nos desanimar, elas vão querer roubar a nossa fé, elas vão querer nos distanciar ou nos afastar de qualquer maneira da presença de Deus. E essas forças, elas podem representar muitas e muitas forças do mundo, das coisas que nos impedem de experimentar as coisas de Deus. E quais são, a minha pergunta nessa noite aqui, para nossa reflexão, para a gente pensar você tem parado em algum momento da sua vida para oferecer algum tipo de sacrifício para Deus? Ou quando você pensa em oferecer algum tipo de sacrifício para Deus, o que tem vindo contra você para tentar roubar a sua força? Quais são os tipos de urubus que têm se levantado na sua vida para impedir com que você experimente algo a mais de Deus na sua vida? Que tipo de urubu está impedindo você de ter experiências diferenciadas, experiências poderosas e marcantes com Deus na sua vida? O que está impedindo você de usufruir de tudo aquilo que Deus um dia já liberou para a sua vida, já liberou no seu coração, já ministrou? Talvez palavras que você já ouviu, talvez Deus já até se manifestou para você, já se revelou para você, já disse: meu filho, olha, eu tenho esse plano para a sua vida, eu tenho esse propósito para a sua vida, eu desejo fazer isso através de você. Mas quais são os tipos de urubus que têm se levantado para, de alguma maneira, tentar impedir a ação de Deus na sua vida? Eu posso apresentar alguns aqui nessa noite, que pode ser que esteja acontecendo com você também. E dentre elas, são as distrações como o conforto pessoal. As distrações com o conforto pessoal. Lugar costumados, status. Abraão só vai avançar aqui depois da morte de seu pai. Deus vai se apresentar para ele e vai dizer: Abraão, agora, olha, você precisa de sair, deslocar, sair desse conforto, dessa zona de conforto que você está nela. Ah, irmãos, como é difícil para a gente sair de um lugar de comodismo, um lugar de zona de conforto que nós estamos vivendo nela. É difícil, não é fácil. Quando Deus nos pede isso,
a gente precisa de entender de fato o que Deus deseja de nós e o que Deus vai fazer em nós e através de nós. Se a gente não tiver uma consciência clara disso, a gente vai ficar mesmo na zona de conforto, na zona de comodismo. Eu gosto muito daquela passagem lá, de quando o Senhor Jesus está lá no meio do mar, que ele vem andando sobre as águas, e Pedro, Pedro naquela ousadia, dentro daquele barco, naquela zona de conforto, todo mundo estava ali muito seguro. Tanto Pedro quanto os discípulos, eles estavam seguros ali dentro daquele barco, e ali, ninguém precisava de querer sair do barco para caminhar até Jesus e arriscar a sua vida naquele mar profundo, naquelas ondas que estavam talvez ali, batendo forte contra aquele barco. Mas Pedro, muito decidido, ele fala assim: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir até o Senhor. Eu quero sair daqui dessa zona de conforto e eu quero experimentar algo mais na minha vida. Eu quero viver esse sobrenatural que eu vejo o Senhor vivendo. E Pedro decide ali sair daquele barco e caminhar por sobre as águas. Muitos de nós, às vezes, fica aí condenando Pedro, e dizendo: Pedro era um cara sem falta de fé, Pedro era isso, Pedro era aquilo, Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Pelo menos Pedro teve a coragem de sair do barco e ir até Jesus. Agora, quantas pessoas que... Você sabe quem que eram os falta de fé mesmo ali? Os falta de fé é aqueles que ficaram no barco. É aqueles que não foram ousados. É aqueles que não tiveram a coragem de pelo menos colocar os pés sobre aquelas águas e começar a caminhar sobre a superfície das águas. Pelo menos na história ficou marcada, a vida de Pedro ficou marcada por alguém que caminhou pelo menos alguns passos em cima das águas. Quem na história, em toda a história da Bíblia, além de Jesus, caminhou sobre as águas? Senão Pedro. Porque ele decidiu sair da zona de conforto. Ele não se conformou em ficar ali, parado naquele barco. Há quanta gente que poderia estar vivendo muito mais além do que está vivendo na igreja ou em Deus. Há quanta gente que poderia estar decolando, alçando voos, vivendo como águias na igreja, mas às vezes, infelizmente, ainda está vivendo como galinha. Não consegue alçar voos. Porque está conformado com a vida que tem, com as coisas que tem, com o comodismo, com o conforto ali do barco, mas não quer sair para viver algo mais de Deus na sua vida. Saia da zona do conforto. Há tantas coisas que vêm para distrair a gente, para nos prender, irmãos. E deixa eu falar uma coisa para vocês, enquanto eu estou ministrando essa palavra aqui, Deus está ministrando também no meu coração. Deus está falando comigo. Tem coisa que a gente precisa dar um basta. Tem coisa que a gente precisa de ter uma decisão firme. Sabe por quê? Porque senão a vida da gente vai girar em torno daquilo. E a vida da gente vai passar. E a gente não vai conseguir experimentar nada mais de Deus. Eu estava dizendo hoje de manhã, eu trouxe aqui o nome dos 10 espias pela manhã. E eu perguntei para a igreja, eu citei o nome de cada um. E eu perguntei assim: gente, vocês conhecem esses homens que eu estou citando aqui na história da Bíblia? Você sabe de quem que eu estou falando? 2 ou 3 irmãos levantaram as mãos e disseram: eu sei. E eu perguntei assim: então, irmão, de quem que eu estou falando? Os irmãos, eles não sabiam quem que eram esses homens. Por quê? Porque o nome desses homens aqui está registrado de maneira negativa. Um legado negativo, uma história negativa. De alguém que não experimentou nada mais de Deus. Porque sofria problemas e dificuldades na vida e nada mais além disso. Mas quando eu apresento os 2 nomes do destaque entre os 12 espias, que é Josué e Caleb, quando se fala na igreja, quem é Josué e Caleb? Todo mundo sabe quem é. Todo mundo compreende quem que é esses homens. São homens que eles estavam com a vida afinada, alinhada com o Senhor. O coração deles estava em Deus, a confiança deles estava no Senhor. E o tempo todo, esses homens, eles viviam intensamente tudo aquilo que Deus prometeu para eles e havia dito para eles: olha, isso aqui
vai se realizar, isso aqui vai se concretizar na vida de vocês. E eles estavam firmes, seguros nessa promessa de Deus. Agora, em nosso tempo, talvez nos dias de hoje, quantos de nós estamos aqui no meio da igreja, vivendo no meio da igreja, mas duvidoso das promessas de Deus? Quanta gente que talvez está tendo dificuldade de acreditar e confiar que Deus de fato, Ele vai derramar tudo aquilo que Ele prometeu derramar na vida da Igreja Batista Missão e Vida. Ah, meu Deus, nós precisamos de sair da nossa zona de conforto para experimentar tudo aquilo que Deus deseja derramar sobre nós. Outros urubus que podem se levantar para querer roubar o nosso sacrifício são os pecados e hábitos que nos impedem de viver a visão. Pecados e hábitos. Abraão, em um determinado momento da sua vida, ele mentiu para se preservar. Mesmo sendo caracterizado como o pai da fé, como um grande homem na história, teve um momento da sua vida que ele falhou. Ele teve que inventar uma mentira, achando que talvez fazendo assim estaria se livrando, se preservando da morte. Outros urubus que podem surgir são as expectativas que nós criamos dentro de nós mesmos. Abraão, ele não esperou o cumprimento da promessa de Deus, e ele engravidou Agar, e depois vai estabelecer o seu escravo como herdeiro. Não teve paciência com Deus. Quantos, às vezes, de nós perdemos a paciência com Deus, e isso nos leva a tomar decisões e fazer coisas precipitadas da nossa vida. Durante toda essa minha caminhada, esse tempo de vida que Deus tem me dado, quantas vezes na minha vida eu fiz algumas coisas precipitadas mesmo. Eu tomei algumas decisões que não deveria ter tomado, eu fiz coisas que não deveria fazer. E ao praticar, ao fazer isso, a gente carrega essa marca na vida da gente, até enquanto houver existência aqui na terra, a gente está carregando essa marca negativa de coisas precipitadas que a gente fez. Hoje, talvez nós estamos vivendo num tempo tão complicado, mas tão complicado, onde eu não sei até que ponto vai chegar a fé cristã, e a que ponto nós vamos chegar como servo de Deus, mas onde, infelizmente, os crentes, os cristãos estão começando a banalizar aquilo que é sagrado e começa a trazer coisas profanas para a vida da gente, para a vida da igreja, e a gente começa a fugir, a se distanciar muito dos propósitos de Deus. Há uns tempos atrás, os namoros cristãos eram namoros baseados na santidade, na santificação. Os casais de namorados preservavam até no último momento para chegar sem mancha e sem mácula diante do altar. Hoje em dia, talvez, no nosso meio cristão, o certo é pegar mesmo a menina, o certo é fazer aquilo que é errado, fora do casamento, e quando chega diante do altar, já chega todo manchado, todos sem mancha, sem mácula. Mas para muitos, isso está se tornando assim, uma coisa tão natural no meio da igreja. Eu fico pensando assim, será que não são essas coisas, esse tipo de atitude ou de comportamento no nosso meio, que tem enfraquecido muito a fé cristã mesmo, de muita gente, onde nós começamos a banalizar aquilo que deveria ser sagrado, aquilo que deveria ser santo, e trazer as podridões do mundo para dentro da igreja, aceitar a ideia, a mentalidade mundana, A gente vai sendo tragado por essas coisas, e infelizmente, esses urubus começam a entrar e roubar o sacrifício que a gente deveria estar fazendo e oferecendo para Deus, e muitas vezes a gente não consegue vencer isso.
Um outro tipo de urubu é a questão da reputação. O que essas pessoas vão pensar de mim, do ministério, com essas dificuldades que às vezes a gente está enfrentando nos dias de hoje, né? O que elas vão pensar de mim? O que elas vão pensar de nós? E a gente fica preocupado, focado nessas coisas. Mas eu poderia também citar aqui vários outros exemplos, várias outras coisas, né? E infelizmente tem coisas nos dias atuais que está roubando o lugar de Deus da nossa vida mesmo, de verdade, irmãos. Tem coisas que nós estamos colocando como prioridade hoje em nossas vidas que já tomou o lugar de Deus há muito tempo. Deixa eu perguntar para você aqui, assim, em nome de Jesus, eu gostaria muito que o Espírito Santo agora mesmo, né, trazesse aí na sua mente, no seu coração, isso que eu vou te perguntar. Se eu te perguntasse assim, você tem tido um tempo para Deus, né? Se você não tem tido tempo para Deus, o que tem roubado o tempo de Deus da sua vida? O que tem tirado? O que você tem se sentido mais atraído durante a sua vida? O que mais te atrai? O que é bom para você? Sabe? Quanto tempo você gasta nessas coisas que te atraem, nessas coisas que você sente bem, que faz bem para o seu físico, para o seu corpo? Quanto tempo você gasta com isso? Mas quanto tempo você tem tirado para Deus? Qual é o tipo de urubu que tem entrado na sua vida, tem roubado o tempo do sacrifício que você e eu deveria ter para Deus? Você consegue imaginar? Você consegue pensar aqui nessa noite? Você consegue parar e falar assim, pastor, na minha vida está sendo assim, assim, assado. Eu gasto não sei quantas horas nisso. Eu gasto não sei quanto tempo fazendo aquilo outro. E assim, eu não estou falando aqui que você gasta um tempo trabalhando. Eu não estou falando aqui que você gasta um tempo lá, dedicando a alguma coisa que talvez seja tão importante para você e para a sua família. Talvez é algo para alimentar apenas o seu ego e mais nada além disso. Para satisfazer apenas uma realização pessoal sua, mas que isso não transborda na vida de mais ninguém. E pode ser que esse seja o tipo de urubu que está chegando para roubar ali o sacrifício que você deveria estar oferecendo para Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Agora Deus fala com Abraão, vai lá, oferece o sacrifício para mim. Abraão prepara lá os cordeiros, prepara lá o seu sacrifício. E a Bíblia diz que ele pega as aves, e ele não parte as aves, ele pega aquelas aves inteiras, ele coloca diante do altar do sacrifício. Mas ao colocar ali aquele altar, aquelas aves, as aves de rapina vêm para roubar o sacrifício dele. Agora, qual o tipo de ave aqui nessa noite pode estar querendo roubar o sacrifício de Deus da sua vida, meu querido? Qual o tipo de ave? O que está tirando, né, você de experimentar mais de Deus na sua vida? É interessante porque quando isso acontece, a Bíblia vai lá e mostra que Abraão, ele decide, ele se posiciona, ele vai enxotar aquelas árvores, ele vai expulsar aquelas aves, ele vai dar um basta, ele vai dizer assim, não. O que é oferecido para Deus é para Deus. O que eu entrego para Deus ninguém vai tirar e ninguém vai roubar. Ninguém vai tirar. Porque Abraão, ele tinha consciência da sua experiência com Deus, da sua vida e da sua relação com o Senhor. O que Abraão estava ali expressando para mim e para você é o seguinte: o que eu decidi entregar ao Senhor, o que eu decidi apresentar para Deus, ave de rapina nenhuma vai tocar nisso, urubu nenhum vai roubar aquilo que eu decidi entregar para o Senhor. Irmãos, a santidade das coisas que fazendo em resposta ao de Deus não pode ser tocado pela imundícia e por aquilo que se alimenta da morte. As aves de rapina se alimentam
de morte. Se alimenta de coisas que não servem para nada. Mas aquilo que eu estou oferecendo para o Senhor em sacrifício, eu sei que tem um grande valor, tem um grande preço, que às vezes eu preciso de pagar para negar isso. Entenda cada processo do sacrifício que você está oferecendo para Deus, mas entenda mesmo, até que o fogo de Deus possa descer e consumir aquele sacrifício. Abraão ficou ali um tempo. A Bíblia não descreve quanto tempo Abraão ficou ali enxotando aquelas aves. Mas eu acredito que aquelas aves, elas queriam voltar de novo para aquele sacrifício. Mas Abraão estava esperando a resposta de Deus para aquele momento. E Abraão diariamente, possivelmente, ele ficou o tempo todo atento, para que aquilo não roubasse o tempo de Deus, até que o fogo de Deus pudesse consumir aquele altar. A visão pode ainda não ter se completado. O filho ainda pode não ter vindo. Não veio para Abraão. Mas nunca os urubus roubarem a sua entrega para o Senhor. Nunca deixe os urubus tirar de você, sabe, a essência preciosa e poderosa da presença do Espírito de Deus na sua vida. Seja uma pessoa intensa no Senhor. O sol vai se pôr e as trevas vão vir, mas fique firme. Esteja de pé, disposto, atento ao sacrifício que Deus está requerendo de você. E não meça esforço para que esse sacrifício de fato ele seja um sacrifício agradável ao Senhor. Espante os urubus, não pare em momento nenhum de enxotar, de correr com esses urubus que estão impedindo você de viver algo maior de Deus na sua vida. Depois desse momento, ali, Deus vai fazer agora uma aliança com Abraão. Porque Deus faz aliança com aqueles que de fato têm compromisso com Ele. Deus faz aliança com aqueles que de fato é capaz de separar um tempo de sacrifício para estar diante da presença dEle. Não pense você que Deus vai fazer aliança com você, sendo que você não tem tempo de qualidade com Deus, tempo de vida com o Senhor. E Deus vai fazer ali uma aliança com Abraão, uma aliança de vitória. Eu sei que na vida a gente passa por dificuldade, a gente passa por problemas. Mas quando nós temos aliança com Deus, a gente pode até passar pelas dificuldades ou pelos problemas. Mas uma coisa é certa para todos nós, que Deus é conosco. Deus, Ele estará conosco em todos os momentos da vida da gente, seja nos momentos de dificuldades, seja nos momentos bons. Quando Deus tem uma aliança conosco, Ele vai caminhar conosco, Ele vai andar conosco, Ele vai nos ajudar, vai nos fortalecer a vencer aquelas barreiras, aquelas dificuldades que vêm sobre nós. Deus estava fazendo uma aliança de vida ali com Abraão. E essa aliança Deus quer fazer nessa noite conosco, uma aliança de fertilidade. Vai ter uma descendência com o seu DNA. Você vai viver os valores que você aprendeu de mim, Abraão. E Deus está dizendo para ele assim, por mais que todos olham para você e dizem assim, é estéril, é improdutível, não dá fruto, não dá nada, daí não vai sair nada. Deus olha e diz assim, não, eu já vejo uma grande multidão, já vejo uma nação nascendo de você. Não precipite naquilo que Deus está prometendo para você. Espere o tempo certo da promessa, do cumprimento da promessa de Deus. E Deus vai cumprir com a sua promessa. Mas tenha paciência. Não decida ter um filho com a escrava. Não decida dar uma força para Deus. Deus não precisa da sua força.
Se Deus já liberou e já determinou para você que vai acontecer contigo, vai acontecer. E vai acontecer na hora certa e no tempo dele sobre a sua vida. Então, o que nós precisamos de fazer? O que você precisa de fazer aqui hoje? Saia dos seus limites. Saia dos seus limites. E contemple a visão de Deus na sua vida. O que eu desafio você a fazer aqui nessa noite. Sacrifique. Coloque aquilo que é bom, aquilo que você acha que é bom, pelo melhor de Deus para a sua vida. Tá bom? Não se contente com apenas aquilo que é bom, mas decida trocar aquilo que é bom para o melhor de Deus na sua vida. Enxote os urubus o tempo todo. Não canse, não desanime. Eles vão querer roubar o sacrifício, eles vão continuar querendo de alguma maneira tirar aquilo de bom que você está oferecendo para Deus. Aproxime da presença de Deus e mantenha a santidade diante do Senhor. Decida contra-atacar Satanás, principados, potestades que estão se levantando para tentar diminuir a sua fé, para tentar te tirar do foco da presença de Deus, para te tirar do ministério, do chamado que Deus tem para você. Decida contra-atacar o inimigo e os principados e as potestades que tentam se levantar contra a sua vida. Resista ao diabo, ao maligno, e entre nessa noite, ou faça uma aliança com Deus aqui nesse culto. Decida fazer uma aliança com o Senhor, mas viva o seu chamado, viva todo o propósito, todo o projeto, todos os sonhos que Deus tem para a sua vida. Cuidado com os relatórios negativos. Cuidado com os pessimistas. Cuidado com os negativistas. Cuidado com as pessoas que querem influenciar você a desistir de Deus, a desistir dos planos e dos propósitos de Deus. Cuidado com esse tipo de pessoa. Fuja delas. Enxote esses urubus. Se distancie desse tipo de gente. Sabe, se aproxime de pessoas que vai elevar o seu nível. Se aproxime de gente que vai te encorajar a prosseguir na fé. Eu vejo que muitas pessoas na igreja, elas desanimam. E elas fraquejam na sua caminhada, sabe por quê? Porque elas começam a se aliar, fazer aliança com pessoas que não têm o temor de Deus. Com pessoas que não amam ao Senhor de verdade. Com pessoas que não têm uma fé firme e convicta no Senhor. Com pessoas que negativistas, pessoas que só vê problema, dificuldade e defeito em tudo. E o tempo todo está ali, exaltando o problema, exaltando a dificuldade da vida. Mas se posicione, se coloque com homens, com mulheres, com pessoas de Deus. Faça uma aliança com o Senhor nessa noite. Renove os seus votos com o Senhor aqui neste culto. Sabe? E decida sair desse culto desejoso de oferecer um sacrifício santo ao seu Deus. Mas, mais uma vez, cuidado com os urubus. Cuidado com eles. Quando eles virem para querer roubar o seu sacrifício, seja capaz de enxotá-los, de mandá-los para fora. Já aconteceu com você? Eu sou muito verdadeiro e vou dizer que já aconteceu comigo aqui. Eu já disse para vocês que eu não sou falso para falar uma coisa que, mas já teve vezes da gente levantar de manhã e a gente ir ali para a hora do sacrifício com Deus, para orar e falar com o Senhor. E naquele momento,
Ao invés de você orar e falar com o Senhor, você vai direto para o WhatsApp e começa ali. E dali você começa a responder uma coisa, a responder outra. E um manda uma mensagem, outro manda outra, e você começa a responder, a responder. Quando pensa que não, o seu dia passou o dia inteiro e você não conseguiu falar com Deus, porque algum tipo de urubu chegou e tomou o lugar de Deus na sua vida. Isso tem acontecido com muitas e muitas pessoas. Muita gente não está tendo mais tempo para Deus, porque está muito preso a tantas coisas nesse mundo. Está deixando Deus de lado. Se coloque de pé. Eu queria orar com você. Viva a significância do seu chamado. Não a urgência do que você acha que pode resolver por você mesmo. Entre numa aliança e num propósito com Deus aqui nessa noite. Renove a sua aliança com o Senhor. Renove os seus votos com o Senhor. Em um culto a gente tem que sair assim. Sair desafiado. Desafiado a melhorar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. A excluir tudo aquilo que tem tentado tirar o lugar de primazia de Deus da nossa vida. A Bíblia fala sobre estabelecer o reino de Deus e colocar o reino como prioridade na nossa vida. E a minha pergunta para você é: onde o reino de Deus? Qual o nível de prioridade o reino de Deus está na sua vida? Qual é o ponto? Se você pudesse dar uma resposta em voz alta aqui e dissesse aqui, sério mesmo, sério. Se você pudesse dizer assim: pastor, eu quero responder. O reino de Deus na minha vida está em terceiro, em segundo, em quarto plano. Ou será que o reino de Deus tem sido prioridade para você? Quando o reino de Deus é prioridade, meu irmão e minha irmã, certamente a sua vida é abençoada. Você é abençoado. Você vive coisas extraordinárias de Deus na sua vida. É isso mesmo. Ele mesmo diz: quando a gente decide buscar o reino de Deus e coloca como prioridade, Ele acrescenta diariamente nas nossas vidas as bênçãos dele, diariamente. Onde Deus está? Qual o lugar dele em você? Qual o lugar dele no seu coração?
Coloca as mãos no seu coração. Coloca as mãos no seu coração. Eu queria que você agora fizesse uma oração aqui nesse lugar. Eu queria que você agora falasse com Deus que você está decidido nessa noite a colocar para fora, a jogar para fora tudo aquilo que tem impedido você de oferecer um sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Eu queria, em nome de Jesus Cristo, agora que você orasse. Que você orasse e dissesse para Deus: Deus, eu não quero me conformar com aquilo que é bom. Eu quero viver o teu melhor na minha vida. Eu quero viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida. E se for preciso eu ter que pagar algum preço e abrir mão de algo que muitas vezes tem me prendido, tem me travado, não tem me permitido experimentar tudo que o Senhor tem para a minha vida. Nessa noite eu quero abrir mão dessas coisas. É momento de sacrifício aqui nesse culto. É o momento do sacrifício. É o momento da renúncia. É o momento do negar a si mesmo. É o momento de negar as suas vontades, os seus desejos, as coisas carnais que têm atraído você. É momento de você negar a si mesmo. A palavra de Deus diz: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue os desejos carnais nessa noite. Negue agora as suas vontades aqui nesse culto, meu irmão e minha irmã. Decida viver a vontade de Deus para a sua vida. Decida viver os valores do reino de Deus para o seu coração e para a sua vida. Por favor, irmão, por favor, você que tem cada dia se distanciado de Deus, você que tem enfraquecido na sua fé, você que tem deixado outras coisas tomar a primazia de Deus na sua vida, deixa eu te falar uma coisa: o único que está satisfeito com isso é Satanás, é o diabo, é o príncipe das trevas que está satisfeito com esse tipo de comportamento. Mas deixa eu te falar uma coisa: ainda há oportunidade nessa noite de você mudar a história da sua vida. Há oportunidade nessa noite de você transformar, mudar um processo de transformação do seu coração aqui nesse lugar. Decida nessa noite matar tudo aquilo que está matando você, que está impedindo você de viver, de experimentar o melhor de Deus na sua vida. Decida em nome de Jesus Cristo. Se tiver agora em nome de Jesus algum príncipe das trevas tentando de alguma maneira colocar na sua mente que não, que você não deve fazer isso, eu repreendo ele agora em nome de Jesus aqui neste lugar. Eu repreendo todo principado, todo príncipe das trevas, todo demônio que tem tentado assolar a sua mente e impedir o seu coração de receber o que Deus tem para você. Diga para Deus nessa noite: eu enxoto os urubus, eu enxoto, eu mando esses animais de rapinas fugir da minha vida, que tem arrancado, que tem tirado de mim a primazia do Senhor. O Senhor é prioridade, o Senhor é primeiro em minha vida, em meu coração, em minha casa, em minha família. Oh Deus, nós estamos aqui nessa noite para apresentar sacrifícios ao Senhor. Nós estamos aqui para apresentar o nosso coração e a nossa vida a Ti, Deus. Oh Deus, se existe alguém aqui no auditório que se sente uma pessoa escravizada, uma pessoa acorrentada por alguma coisa, se tem alguém aqui, ó Deus, que ainda está preso a algum tipo de escravidão, ó Pai, seja na área sexual, seja na pornografia, seja, Deus, qualquer tipo de vício,
seja, Deus, na feitiçaria, na macumbaria, seja lá no que for. Eu agora declaro em nome de Jesus Cristo que todo o poder das trevas seja quebrado aqui nesse meio, na vida e no coração, ó Pai, dessa pessoa. Que todo pecado, toda obra que não vem do Senhor, que esteja querendo, ó Deus, tomar o nosso coração, a nossa mente, agora em nome de Jesus Cristo, que seja quebrado, seja desfeito, para o louvor da Tua glória, para a honra do Teu nome, Senhor. Nós queremos andar e viver em santidade, sim. Nós queremos prezar, ó Deus, pelas coisas retas e santas da Tua palavra. Ó Deus, nós não queremos de maneira nenhuma deixar o pecado nos tomar, o mundo entrar na igreja, Deus, e banalizar aquilo que é sagrado. Não. Nós queremos experimentar mais de Ti, Senhor, mais do Teu poder, mais da Tua glória. E nós queremos ver o cumprimento das Tuas promessas se cumprindo no meio dessa igreja, na nossa vida e no meio desse povo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Agora, Senhor, nos despede em paz para a nossa casa, com o nosso coração cheio da Tua presença, cheio do Senhor, cheio do Teu Espírito. E nos leva, Senhor, a vivermos experiências poderosas e marcantes com o Senhor. Não queremos viver o bom, queremos viver o melhor do Senhor nas nossas vidas e em nossos corações. Nós Te adoramos, Senhor. E agora, que a graça do Senhor, que a eterna consolação e comunhão do Teu Espírito Santo seja com Teu povo, seja com a Tua igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.